perguntas chaves. De onde eu vim? Qual a minha origem? Por isso que eu digo assim, mentalidade de origem, porque de onde eu vim? Qual é a minha origem? De onde eu saí? Será que eu sou um acidente? Será que eu sou um acidente cósmico? Será que eu sou poeira estrelar? Ou será que eu vim realmente de um primata? De um macaco? De onde eu vim? Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo, capítulo 1, Efésios 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Efésios 1, ou melhor, eu vou ler do 3 ao 6. Efésios 1, versículo 3 ao versículo 6. Será a meditação da palavra do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite fria, mas que aqui dentro até um calorzinho gostoso. Efésios 1, 3 diz assim a palavra do Senhor. Agradecemos, não, deixa eu mudar minha versão aqui só um minuto, rapidinho. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, sobre mim e sobre você. Quem pode dizer amém por isso aqui? Sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, não gente, olha que fantástico isso aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Quem é que pode saber a vontade de Deus, se Ele não revelar? Ele revelou, Ele desvendou para a gente o mistério da sua vontade. E olha só, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, segundo sua vontade que propôs em Cristo, tem um propósito nisso, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória nós, diga comigo nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados pelo Espírito Santo. Por favor, declare comigo, eu sou selado pelo Espírito Santo. Fala, nenhum outro espírito, diga, nenhum outro espírito pode entrar na minha vida, somente o Espírito Santo. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade do evangelho da salvação, tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo, da promessa. Foi uma promessa do Antigo Testamento. Lembra do profeta Joel prometendo? Eis que virá dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossos jovens, vossos pais vão profetizar, vão ter visões, vão ter sonhos, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já não é mais só para os judeus, todo aquele, então a promessa se cumpre. E diz que essa promessa é o penhor da nossa herança, é a garantia, gente. Quando você penhora alguma coisa, você está dando uma garantia de pagamento. E Deus está dando para nós uma garantia. Olha só o que Deus fez. Ele empenhorou o Espírito Santo. Que palavra pesada, hein, irmãos? Ele empenhorou o Espírito Santo e diz assim, ó, se vocês têm dúvidas de que como filhos agora vocês têm direito à herança, eu vou dar o Espírito Santo como garantia para vocês. Vou selar o Espírito Santo como garantia. Está aí o Espírito Santo com vocês. Até no dia que eu trouxer nas minhas mãos
a recompensa segundo as suas obras. Juntou tesouro nos céus, eu volto na segunda vinda com ele nas minhas mãos. Porque nos céus, porque lá traça e ferrugem não corrói. Porque lá ladrão não rouba. Mas quando ele voltar, eis que venho cedo, sem demora, e trago comigo em minhas mãos a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Então a recompensa desce. E olha só o que ele está dizendo. Nós temos uma garantia de que Deus vai nos dar uma herança. De que esse tesouro que nós mandamos lá vai voltar. Nós temos uma garantia. A garantia é o Espírito Santo, está com a gente. Você tem uma porção do Espírito dentro de você, eu tenho dentro de mim, todos nós temos. Essa é a certeza de que Jesus volta e volta com as nossas recompensas. Todo investimento vai voltar. Você já experimentou depositar num banco e ter dúvidas se um dia você consegue tirar? Você já experimentou fazer um investimento e ter dúvidas de que esse investimento um dia retorna? É horrível, não é? Então Deus falou assim, para não gerar desconfiança, que aqui o banco é seguro, pode depositar aqui tesouros, que eu tenho a garantia de que vocês vão sacar. O Espírito Santo está com vocês aí. Eu estou deixando com vocês uma parte especial de mim, o meu Espírito. O meu Espírito está com vocês como garantia, então fiquem tranquilos. Eu vou pegar meu Espírito de volta e te dou para recompensa depois. Está garantido, diga assim comigo, está garantido a minha herança. Está garantida, né? Falei, está garantido. Eita glória. Até ao resgate da sua propriedade, que é o Espírito Santo. Quem está entendendo? Eu vou ler de novo, só para você não ficar com dúvida aí, tá, gente bonita? Ó, a qual é o penhor da nossa herança. Quem que é o penhor? O Espírito Santo. Até o resgate da sua propriedade, que é o Espírito Santo, em louvor da sua glória. Um dia ele vai resgatar o Espírito Santo e vai trocar para a gente, vai trazer para a gente a herança, a recompensa. É gostoso, não é, você ler a Bíblia numa linguagem assim que dá para entender? Eu gosto, sou apaixonado. Eu, se fosse ovelha, eu queria ter um pastor igual eu. Que pregava igual eu. Sério mesmo, de verdade. Às vezes os pastores pregam, parece que está falando inglês, japonês, chinês, não estou entendendo nada que eles estão falando. Ele lê um versículo desse e fala assim, beleza, eu já li também, não entendi nada, mas eu estou explicando para você, tá vendo? E estou lendo o texto, isso é bom demais, né? Quem pode dizer amém pela palavra? Fala assim, eu tenho fome e sede da palavra. Tem muita igreja por aí que tem fome e sede de confusão, de fofoca, de intriga, de briguinha. Mas tem igreja igual a nossa que tem fome, chega perto do pastor para falar de Bíblia, não é? Não é para falar da vida dos outros, ele chega perto do pastor para falar de Bíblia. Pastor, estou com sede, estou com fome. Fala para mim, o que está falando lá a respeito da segunda vinda, da primeira vinda de Jesus? Como que vai ser o milênio, como que vai ser o juízo final? As pessoas estão famintas. Tem um povo faminto pela palavra de Deus aqui, amém? Amém? Fala assim, confusão, sai para lá. Faz assim comigo, confusão, sai para lá. Eu tenho fome da palavra. Eita glória de Deus. Vocês estão parecendo aqueles pinguinzinhos, todos assim, encobertinhos, assim, só colinho para fora. Tem gente que tá só colinho para fora, gente. Vocês são gaúchos, gente. Bora lá, galera. Vocês têm medo de frio. Então bora para cima, é nóis. Tem fogo de Deus aqui, amém, irmãos? É isso aí, galera. É isso aí. Cadê os gremistas aí? Então fala comigo, segunda divisão. Oh, brincadeira, não. Mas eu não torço pro Inter também, né? Vocês sabem, eu sou São Paulino, não posso falar muita coisa. O meu tá feio. Tá bom. Gente bonita, de onde você veio? É uma das perguntas que a ciência tenta responder até hoje, né? De onde nós viemos. Eu não tenho dúvidas que todo mundo, em algum momento da sua vida, fez essa pergunta. De onde eu vim? Para onde vou? Eu não tenho dúvidas disso. Em algum momento da vida. Porque entender a origem é descobrir um dos grandes segredos da vida. E a própria ciência se dedica a isso. Ela tenta descobrir, e daí saíram as maiores aberrações. Quem nunca viu falar de uma tal de teoria da evolução? Meu professor falava assim, ó, olha aqui, você é pastor, e você fica com esse negócio aí de criacionismo. Quero que você saiba que isso aqui é ciência. Eu falei, é mesmo, professor? Então quer dizer que a evolução é uma lei da ciência. Não, é uma teoria. É só uma teoria? Toda essa defesa sua em cima de uma teoria? Eu pensei que fosse uma lei, como as leis de Newton, leis da termodinâmica, que já estão comprovadas, testadas e comprovadas. Agora, só uma teoria significa que não pode ser testado?
não pode ser comprovado. Falei, quem que é cheio de fé aqui, hein? Fiquei com inveja da sua fé agora, para acreditar assim com tanta facilidade numa coisa que não pode ser provada. É uma opinião. Então, gente bonita, as maiores aberrações surgiram daí, né? Acontece que nós temos uma origem. E a resposta é uma origem espiritual e uma origem natural. Uma origem divina e uma origem biológica. Você foi criado em Deus e formado do pó da terra. Uma origem espiritual, uma origem natural, uma origem divina, uma origem biológica. Do pó da terra, com os elementos químicos, potássio, fósforo, água, e aí vai. Esses mesmos elementos estão nessa madeira, porque essa madeira foi criada do pó da terra. Você vai encontrar esses mesmos elementos na banana que você come. E digo mais, se você for lá no chimpanzé e tirar uma amostra, você vai achar. Porque também foi formado do pó da terra. Se você for numa montanha e tirar uma amostra, você também vai achar os mesmos elementos, porque tudo é pó da terra. O homem veio do pó, volta para o pó. Então, se acharem alguns elementos semelhantes com um golfinho e disserem que você então você veio do golfinho, que o golfinho é seu ancestral, por favor, não vai sair por aí nadando igual golfinho nas piscinas da vida. Porque a boa ciência não te afasta de Deus. A boa ciência te aproxima de Deus. Quem crê nisso aqui nessa noite? Então é muito mais fácil até você crer que você veio do ser humano do que você crer que você veio da girafa, irmão. Eu sei, tem irmão que tem pescoção, mas não é por isso, irmão, que você vai acreditar num negócio desse. Calma aí. Segura. Não vai sair por aí comendo folha, porque a ciência disse para você que você veio da girafa. Não faça isso, irmão, calma. A palavra de Deus diz que nós fomos criados por Deus, em Deus, e formados por Ele, do pó da terra, pelas suas próprias mãos. Vou dar uma ênfase no versículo 4, preste bem atenção nele. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, nada existia. O planeta não estava pronto. Não havia o primeiro dia da criação, o segundo, o terceiro, o quarto. Não havia, gente. Fique tranquilo. Você já tinha sido criado nele. Você já havia sido feito nele. Segundo o beneplácito da sua vontade. Que coisa linda de ouvir, gente. Segundo, ele não foi forçado. Vocês estão entendendo? Ele não foi forçado. Foi segundo o beneplácito, segundo o desejo, querer da sua vontade. Ele desejou você. Ele desejou seu nascimento. Então, a primeira coisa que eu digo para você é que você não é um acidente. Ô, mas pastor, entenda uma coisa, você não sabe que meu pai e minha mãe não me planejou. Você não entende que eu nasci, como por exemplo, eu conheço um amigo meu que é pastor, que ele é filho do incesto. O pai dele abusou da filha e teve um filho que é ele. Então, ele é filho do vô, vai entender isso aí. Ele é filho do vô. E ele, durante muito tempo, ele se achava um acidente. Ele entendia que a vida dele era um acidente. E quantas pessoas que nós conhecemos que já se deparou com essa realidade de que talvez a melhor coisa que pudesse acontecer na vida dela era não estar viva. Porque parece que a vida dela não tem sentido, parece que a vida dela não tem porquê. E quando ela olha para os desastres da vida, para as calamidades da vida, ela fica mais confusa ainda, porque parece que não tem porquê ela estar viva. Mas entenda uma coisa, Deus desejou segundo o beneplácito da sua vontade. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele para ele desejar você. Você não é acidente, você é fruto de um desejo divino. Você pode não ter sido desejado até mesmo pelos seus pais, Deus queira que sim, mas pode ser que não, porque ainda que sua mãe abandone você, fique tranquilo, teve alguém que desejou você e você nasceu na
na mente dele, no coração dele, você foi criado por ele, porque ele te amou desde o primeiro dia. E ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, fique tranquilo, ele te ama, porque ele desejou você ardentemente. Você não é acidente, você foi planejado por Deus. Essa é uma realidade bíblica que você tem que assumir. E eu vou dar para vocês algumas implicações. Eu vou dar para vocês algumas implicações que você não pode desconsiderar. Mas antes de eu dar essa implicação, eu queria que você está com uma pessoa muito linda. Pensa numa pessoa cheirosa, está frio, tem uma semana que ela não toma banho, mas não se preocupe com isso. Só fala assim para ela assim: você foi desejado. Fala assim: o seu nascimento foi desejado. Melhor, fala assim: o seu nascimento foi desejado. Pastorzão, você concorda comigo, pastor André, pastor Marcos, que se não fosse assim, nós seríamos um acidente? Se Deus não tivesse planejado, desejado o nosso nascimento, nós seríamos um acidente? Gente, se você fosse um acidente, então não haveria Deus. Porque todas as coisas têm um propósito. Diga comigo, todas as coisas têm um propósito. E só há um propósito porque há um Deus. Se não houvesse Deus, você seria um acidente. Sendo assim, você não pode ser um acidente se há um Deus. Então o seu nascimento tem um propósito. Então você foi desejado. Quando eu digo que você vem de um primata ancestral, eu estou dizendo que não há Deus. Está vendo a implicação disso? Não é questão de defender o humanismo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas é uma forma sorrateira, um engodo, que os maus cientistas usam para negar Deus. Porque eles sabem, se você for um acidente, então não tem Deus. Você é fruto de um acidente cósmico, de uma explosão e etc, de qualquer coisa. Não. Se não há Deus, você foi um infortúnio, você foi um erro. Se não há Deus, quer que eu fale uma coisa para você? Se não há Deus, não tem nem por que você está sentado aqui me ouvindo. Por que você está buscando propósito? Por que você está querendo viver propósito, se não há Deus? Então a vida foi um acidente, morreu, acabou. Então tudo que a gente tem que fazer é sair daqui e curtir a vida. Porque ela passa rápido, vai acabar, e não tem por que a gente estar perdendo tempo aqui. Se o meu nascimento for acidente, então a minha vida vai ser um acidente. Se o meu nascimento for acidente, então a minha vida é o resultado disso. Então, tudo que eu viver vai ser um resultado. O meu casamento vai ser um acidente. O curso que eu vou me formar numa faculdade será um acidente. A igreja que eu vou frequentar vai ser um acidente. As amizades que eu terei será um acidente. Será tudo por acidente, porque começa a viver uma vida sem propósito. Começa a viver uma vida de qualquer maneira. Só que você precisa entender o que a palavra diz. O que as escrituras dizem. Elas dizem que você não é um infortúnio, que sua vida não é um acaso da natureza, seja de uma evolução ou uma adaptação natural. Muito pelo contrário, a palavra diz que Deus pensou em você antes da fundação do mundo, ou seja, Ele não pensou no mundo, Ele pensou em você primeiro. É como se Ele falasse assim: eu vou criar um mundo por causa dele. Então antes da fundação do mundo, primeiro eu tenho ele, eu tenho ela. E já que eu tenho ele, eu tenho ela, eu preciso de uma casa para eles. Então eu vou criar uma casa, e essa casa é o planeta. Então é como diz o Salmo, que o céu dos céus pertence ao Senhor, mas a terra Ele fez para os filhos dos homens. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Então Ele planta tudo, Ele cultiva tudo, Ele cria tudo. Quando tudo está pronto, no último dia, no último momento, Ele decide colocar você na terra. Ele deixa tudo prontinho para você. Isso é acidente, gente? Ou é um planejamento? É fruto de um plano, de um mistério que a humanidade tem dificuldade
de entender, mas que Deus, através da sua palavra, está nos revelando nesta noite. Quem crê nisso? Que Deus está revelando o seu plano. Então Ele pensou em você primeiro, até mesmo do que Ele pensou nos animais. É por isso que Ele disse assim: domine sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus, sobre o animal no campo. Domine, você tem o controle, é você quem manda. Pode dominar, sujeitar, sujeita. Pode sujeitar. No Salmo 139, versículo 16, explica muito bem isso. Olha só o que diz: antes mesmo do corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Não havia corpo. Não havia corpo físico. Mas Deus já havia planejado todos os dias da minha vida. Então você está respirando nesse exato momento, não por obra do acaso. Você está respirando nesse exato momento, não por obra da sorte. Você está respirando nesse exato momento, não porque há um destino obscuro, e nem muito menos por causa de coincidência. Você está respirando nesse momento porque você foi planejado e desejado o seu nascimento e a sua criação. Porque você é filho, porque você é filha muito amado e amada do Pai. Quem aceita essa palavra na sua vida aqui nessa noite? Para dar uma aquecida e dar uma salva de palmas, amém? Você está vivo porque Deus quis criar você. Você está vivo porque Deus quis. Porque Ele te desejou. Quem está entendendo e recebendo isso no seu coração? Você é desejado por Deus. Você está vivo porque Deus quis. Porque Deus quis. Se você fosse um acidente, você podia parar de ouvir essa pregação agora, porque a vida não tem sentido, não tem significado, a vida não teria propósito. Mas porque eu sei que eu não sou um acidente, eu sei que a minha vida tem um sentido, eu sei que a minha vida tem um significado, eu sei que a minha vida tem um propósito. Quer ver? Não é difícil, quer ver? Diga assim: minha vida tem um sentido. Quer ver? Dá para fazer melhor. Diga assim: a minha vida tem um significado. Oh, como que dá para fazer melhor? Quer ver? Fala: a minha vida tem um propósito. Fala assim: que morrer que nada. Fala: que morrer que nada, eu quero é viver. Fala: você está com medo, você quer morrer? Irmão, vamos fazer um gabinete pastoral. Tem os irmãos aí que já está planejando aí, né? Está repreendido, né, irmão? Fala assim: eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Você quer de verdade? De verdade quer mesmo? Então deixa Deus revelar o propósito que Ele tem na sua vida. Deus te fez por uma razão, e a sua vida tem um significado profundo. Você foi planejado para nascer no dia que você nasceu, na hora que você nasceu, na família que você nasceu, na cidade, no país, com a raça. Deus não errou na raça. Deus não errou no seu cabelo, ou na falta dele. Essa nós entendemos, vou dizer, só nós. Deus não errou, gente bonita. Fala assim: fui feito por Deus na medida certa. Fala aí: fui feito por Deus na medida certa. Exatamente. Oh, glória a Deus. No sexto dia Ele te cria, Ele coloca você na medida certa. Olha só o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim, ó: que esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. De quem Ele está falando? Diga comigo: de Jesus. Fala assim: Jesus. Pode falar, irmão, porque senão não tem poder. Fala: Jesus. Então deixa eu explicar um pouquinho. Gênesis 1, 26 vai dizer assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Também façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Imagem. E veja o que diz Colossenses: que nós fomos criados à imagem, ok? E que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então perceba, Cristo é o protótipo, Cristo é o modelo. Quando nós fomos criados no modelo do Cordeiro de Deus, que estava preparado antes da fundação do mundo. Foi morto antes da fundação do mundo. Ressuscitou antes da fundação do mundo. O primogênito de todos os irmãos. O modelo, o irmão mais velho. Entende por que você não tem cara de chimpanzé? Porque Jesus não tem cara de chimpanzé.
Se Jesus fosse um chimpanzé, nós nasceríamos com cara de chimpanzé, porque ele é o modelo. Como ele não tem cara de chimpanzé, ele tem cara de ser humano, de humanidade, então nós nascemos com a figura dele, com a imagem dele. Por isso você tem cabeça, tronco e membro. Você tem cabeça, tronco e membro porque o modelo de Jesus é cabeça, tronco e membro. No plano de Deus na eternidade, lá quando ele criou todas as coisas, você sabe, primeiro ele criou, depois ele formou. Você faz isso, né, gente? Você primeiro cria na sua cabeça um plano, você vai aumentar a peça da sua casa, você cria na sua cabeça, já existe na sua cabeça, depois você vai lá e coloca na prática. A mão na massa, não é assim? Deus também. Deus criou primeiro na cabeça dele, na mente dele, e depois criou na prática. Então, quando ele criou o modelo para o ser humano, porque ele é espírito, então ele não tem forma, ele primeiro criou um corpo para o filho. Porque ele já sabia de tudo, né, gente? Ele sabe de tudo, ele planejou tudo, então ele sabia da queda do ser humano, da redenção. Então ele criou um corpo para redimir a humanidade. Ele falou, vamos fazer essa galera toda a mesma coisa? Vamos fazer tudo igual, cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Linguagem dos jovens aí. Ctrl+C, Ctrl+V. Pastor, então por que eu nasci assim? Estranho. Por que eu nasci assim? Por causa do pecado, irmão. Você imagina que Adão e Eva eram todos tortos? Barrigudos? Feiudos? Não, irmãos. Eram perfeitos. O pecado levou o ser humano a involuir. E hoje o ser humano está se degradando cada vez mais. Há doenças hoje que a gente nem ouvia falar, a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, até o amor vai. Então olha só, iniquidade, pecado. Existem pecados que vão multiplicando, então tem coisas, tem modalidades de pecados, de doenças, que a gente nunca ouviu falar antes, está nascendo agora, está sendo criado agora, então está multiplicando. Está vindo à existência coisas que a gente não imaginava, coisa que se uma pessoa de 100 anos atrás ouvisse falar, veja os dados estatísticos de 150 anos atrás, quantas pessoas tinham diabetes, quantas pessoas morriam de infarto. Você vê que é? Quase nada comparado a hoje. Está se multiplicando, e o que acontece? Nós fomos criados à imagem deles. Acontece que essa imagem que foi configurada, a imagem de Cristo, ela foi sendo deturpada por conta do pecado. Mas a palavra diz que nós agora estamos vivendo o quê? Um processo de recriação, uma nova humanidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E eis que ele fala novas não só a gente, mas vai fazer nova todas as coisas. Todas, é por isso que ele vai convergir, como disse Efésios, capítulo 1, todas as coisas em Cristo, tanto no céu como na terra, todas as coisas vão ficar centralizadas em Cristo. Cristo vai ficar no centro, o trono dele vai ficar no centro, todas as coisas vão depender dele para ter vida, todas as coisas vão depender dele para ter existência, a humanidade, os anjos, todas as coisas, porque esse foi o querer do Pai, ele vai ficar no centro. Quem crê que Cristo é o centro? Quem crê? Ele vai ficar no centro de todas as coisas, e todas as coisas conectadas a Ele para poder receber vida. E nós já podemos viver isso agora. Quem está conectado em Cristo aqui? Porque aquele que está ligado na videira, esse dá muito fruto, amém, irmãos? Tem que estar conectado em Cristo. Então nós temos essa configuração que agora está sendo restaurada, a configuração de que nós seremos agora limpos desse pecado, iremos ter um corpo glorificado, vamos trocar de corpo, esse corpo daí vai embora, vai vir um corpo novo, sem pecado, sem doença, sem tristeza, sem dor. Quem quer um corpinho novo aí? Quem quer um corpinho novo? E não vai precisar de academia, quem está entendendo aqui nessa noite? A sua academia vai ser celestial, amém, irmãos? 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz assim, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Diga assim comigo, eu estou em processo de restauração. Eu estou em obras. É o que está acontecendo com você hoje. Quem está entendendo isso aqui? Você precisa tomar posse dessa verdade. Você não pode aceitar nenhuma ideologia do inferno
querendo retirar de você a sua origem e dizer que você veio de um primata ancestral. Você precisa entender que a sua origem é divina, que você veio do Pai e que você vai voltar para o Pai. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Você tem um Pai, você não é órfão, Ele te adotou e Ele está transformando você em filho amado. Quem aceita essa verdade aqui? Não importa se você foi rejeitado pelos seus pais, não importa, você precisa entender que antes da criação, Ele desejou você. Você é filho amado de Deus. Você já nasceu evoluído. Infelizmente, por causa do pecado, acabou perdendo essa evolução. Não aceite em primeiro lugar esse bloqueio que está dizendo que você veio dos primatas. Você é animal racional. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar que você é um animal racional? Se for um professor, você fala: professor, eu acredito que você é, viu? Eu acredito que você é um animal mesmo. Agora, eu não. Eu não sou animal racional. Fala: fui criado no 6º dia, meu filho. Tá doido? Para não dar confusão, Deus nem criou junto o animal e o ser humano. Deu intervalo de tempo. Quem está entendendo? Para nem confundir. Então você não é animal racional. Você é imagem e semelhança de Deus em processo de restauração. E aquele que começou a boa obra vai terminar até o último dia. Até o dia de Cristo. Até o dia da segunda vinda. Quem crê que Ele vai terminar a obra na sua vida? Quem crê nessa noite? Aleluia. Segura isso aqui. Eu quero ler para vocês aqui um relatório de um cientista que é também biólogo, e ele é de uma universidade, e nessa universidade ele fez a seguinte afirmação. A Universidade de Nova Zelândia é uma universidade bem conhecida por trabalhar com evolução. Esse cara foi lá para trabalhar com evolução. Ele é um cara muito renomado, ele é um cara que tem muitos diplomas, muito reconhecimento, ele tem vários artigos em revistas científicas. E quando ele foi chamado para fazer esses testes, para poder fazer esse estudo, eles imaginavam que o resultado que ele daria seria outro do que o que foi dado. Pega aqui para você ver o resultado. Ele diz assim, ó: todas as evidências, olha o relatório dele, ele publicou numa revista científica. Olha o que ele publicou. Todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um conjunto na qual todas as facetas da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. O nome do estudo é Destino da Natureza, como as leis da biologia revelam o propósito do universo. Eles achavam que ia ser evolução. O relatório do cara foi de que todas as coisas foram criadas para a condição de vida da humanidade. Ele chegou à conclusão seguinte: se a temperatura fosse mais fria ou mais quente, morreríamos. Se o sol estivesse mais perto ou mais longe, morreríamos. Se a luz estivesse mais perto ou mais longe, morreríamos. Se as estrelas tivessem a capacidade de passar aqui direto e cair aqui toda hora, morreríamos. Se o nível do mar aumentasse, morreríamos. Se baixasse, morreríamos. Se diminuísse a oxigenação do ambiente, morreríamos. Se aumentasse, morreríamos. Ele falou assim: é impossível isso ser acidente. É impossível você, na sorte, conseguir reunir todas essas condições. E olha o que ele fala: também é impossível qualquer outro tipo de vida viver na Terra. Teve um filme, se não me engano foi com o Tom Cruise, e eu me esqueci o nome do filme, mas ele fala justamente de uma invasão de extraterrestres na Terra. Bem antigão já. Eu me lembro que era ele e aquela Dakota Fleming. E aquela menina gritava o filme todo. Se você soubesse, você vai saber. Ela gritava: ah! O que aconteceu no filme? Eles invadiram e começaram a matar a humanidade. E a humanidade, tudo que tentava para destruir eles, não dava certo. Tudo, bomba atômica, tudo, não dava certo para destruir essa invasão alienígena. Um filme de ficção científica. Pega isso aqui. No final, sabe como que o filme termina? Começou a morrer os alienígenas. Começaram a morrer. E aí eles começaram a falar assim: estão morrendo por quê? Eles começaram a morrer porque a condição de vida da humanidade, as bactérias e etc., nada era propício para a existência deles aqui na Terra. Então eles morreram porque havia bactéria, eles morreram porque a oxigenação atrapalhava, eles morreram por um monte de condição, e esses
extraterrestres só morriam sozinhos, por causa da biologia, da condição de vida da Terra. Se eles fossem para um lugar frio, eles morriam. Se eles fossem para um lugar quente, eles morriam. Não tinha como. Seu corpo tem 70% de água. Diga assim, eu sou praticamente uma piscina. Fala aí. Gente, se você acha que tem muita gente no planeta, se você acha que tem muita estrela no céu, você sabia que bactérias, fungos e vírus que está dentro dessa piscina chamada seu corpo é infinitamente maior do que a quantidade de estrela de pessoas? Me explica, como pode você ter tanta bactéria, tanto fungo, tanto vírus no teu corpo e você está vivo ainda? Fala assim, é propósito. Fala aí, você está com medo de falar? Fala, é propósito. Cara do céu, não pode você estar vivo hoje, irmãos, é um milagre. Porque você tem uma origem, essa origem é de Deus, você tem um pedigree divino, você tem um pedigree divino. Você não é vira-lata, como a ciência tenta falar para você. Os nossos filhos estão correndo sérios riscos nas escolas, com esse ensinamento que é uma prisão mental. Tome cuidado com seus filhos, nossos jovens, nossos adolescentes. Eles precisam saber a verdade da palavra de Deus. E a verdade que foi revelada para você hoje através dessa palavra é: você não é um acidente. Você é configurado à imagem de Cristo. Você não veio dos primatas e você está em processo de restauração. Vou repetir, você não é um acidente. Você é configurado à imagem de Cristo. Você não veio dos primatas e você está em processo de restauração. Escute, existem pais ilegítimos. Pais que têm filhos e abandonam. Existem pais ilegítimos, mas não existe filhos ilegítimos. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonou, você continua sendo amado e desejado por Deus. Ele planejou o seu nascimento e planejou todos os seus dias aqui na terra. Quem aceita essa verdade na sua vida aí? Dê uma salva de palmas a Ele, em gratidão a Ele. Então nós temos que declarar como Jesus declarou. Ó, Jesus dizendo em João capítulo 16, versículo 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Deixo o mundo e volto para o Pai. Quer ver? Mãozinha, mãozinha. Diga assim comigo, ó, faz assim, ó. Saí do Pai e deixo o mundo. Ó, mãozinha, mãozinha, gente, ó, fica mais fácil para memorizar, ó. É um coragem, vai lá. Saí do Pai, deixo o mundo. Fala assim, saio do mundo e volto para o Pai. Diga, eu tenho origem. Quem está entendendo isso aqui nessa noite, em nome de Jesus? Então fique em pé em nome de Jesus. Você vai orar comigo nesse momento. Eu vou fazer a oração e você vai repetir depois de mim. Pode orar com segurança que a oração é bênção, não tem pegadinha. Feche seus olhos nesse momento. Eleve seu pensamento a Deus. Eleve seu pensamento em Deus. E eu quero que você fale com a tua boca, crendo no teu coração. E você vai repetir isso, porque isso aqui é a palavra de Deus em oração sendo liberada na sua vida. Diga assim comigo, Pai. Fala, Pai, eu sei que foi o Senhor quem me desejou antes da fundação do mundo. Meu nascimento foi planejado por Ti. Meu nascimento foi planejado por Ti. Foi o Senhor quem me criou e me formou. E quando eu me perdi, o Senhor me resgatou. E quando eu me perdi, o Senhor me resgatou. Por isso, não importa o que diz o mundo a meu respeito. Não importa o que as pessoas falam, nem o que as circunstâncias dizem, ou mesmo eu
através dos meus complexos. Eu sou filho amado. Eu sou desejado. Eu sou planejado. Em nome do Senhor Jesus. Quem aceita essa oração aqui em nome de Jesus, diga amém. Vamos dar mais uma salva de palmas a Ele. Uhul! Vamos lá, gente bonita. Há um propósito de Deus para você aqui. Agora, pastor, por que então eu estou sendo tão pressionado? Por que então eu passo por tanta luta? Por que é tanta batalha? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? É porque Deus está forjando você. Entenda algo. Deus não usa só as coisas fáceis da vida. Deus não vai usar só as férias da vida para formar o seu caráter em Cristo. Deus vai usar também as dificuldades, as pressões. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele diz todas as coisas, são todas as coisas. E olha só, as tribulações desta vida podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Então toda luta, toda dificuldade, às vezes vem a vontade de desistir. Você pensa em desistir. Você pensa em chutar o balde. Você pensa em não continuar. Quantas vezes você já se deparou consigo, lá na sua casa, no seu apartamento, sozinho, pensando. E de repente começa a vir aqueles pensamentos pesados. Gente, eu posso dizer que são pensamentos ruins, que começam a querer mover você para fora de Deus, para longe de Deus, para uma direção que não vai ser legal. Começa a vir um pensamento muito pesado, até mesmo dizendo que parece que você é um Zé Ninguém, como se você não fosse filho do Pai. Quantas vezes você olha para você mesmo e se vê pequeno? Glória a Deus, você é pequeno mesmo, mas não se esqueça de quem é seu Pai. Não esqueça qual a sua origem. Não esqueça de onde você veio e para onde você vai. Não esqueça quem desejou você para estar aqui. Então todas as vezes que isso acontecer, e você está querendo pegar o balde e chutar, e querer desistir, desanimar, você olha para o teu casamento, você não consegue ver alegria, você olha para a igreja, não consegue ver alegria, você olha para a vida, não consegue ver alegria, seu trabalho você já não suporta mais, você olha para a sua vida financeira, está um desastre. E todas as vezes que você começa a falar assim, poxa, olha, o que eu estou fazendo aqui? O que é minha vida? Parece que minha vida não vale a pena. É justamente isso que colocaram na tua mente, no lugar da palavra de Deus. Mas quando você enche a sua mente, o seu coração da palavra de Deus, você vai lembrar dessa noite, você vai lembrar dessa palavra, você vai lembrar da pregação. No dia que você estiver brava lá com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, até na igreja, você vai se lembrar disso, você fala assim, opa, volta. Gente, nessa semana, eu estava no mestrado, o mestrado termina às 10 horas da noite, começa cedo e vai até 10 horas. E eu tive que sair do mestrado 10 horas para poder atender uma jovem, uma adolescente, 12 anos. E ela tomou vários comprimidos e tentou suicídio. E não foi a primeira vez. Essa é a terceira vez que ela tenta se matar. E ela vai parar no hospital e consegue ser salva aos 48 minutos do segundo tempo. E o médico dá remédio. E a família tenta de todas as formas ajudar e não consegue. E a família me chamou, pastor, socorre a gente, o que pode estar acontecendo? Eu sentei com a menina, 12 anos, gente. Uma menina bonita, abençoada, com uma vida, com um ministério para frente. E aí eu comecei a fazer perguntas para tentar entender o que estava acontecendo com ela e fui cavucando, fui cavando, até chegar na origem do problema. E sabe o que aconteceu? Na escola. E lá na escola, as meninas disseram para ela assim, vai gorda, vai feia. E começaram a repetir isso para ela todas as vezes. Aquilo foi entrando no coração dela, foi entrando no coração dela, foi entrando no coração dela. E os professores, não existe Deus, não tem esse negócio de Deus. A vida não tem propósito, que é isso? Que nós somos acidente, poeira estelar. E entrou na cabeça da menina, ela falou assim, para que viver? Terceira vez que ela tenta o suicídio. E não foi, ela tentou de verdade, só foi salva, gente. Não é porque ela desistiu não, é porque ela foi salva.
Porque pegaram. Então olha a identidade que ela assumiu. Gorda, feia, fedida, não tem pai. E ela foi abandonada pelo pai. Então ela pensa que Deus também é pai. E Deus é pai, né, gente? Se o pai biológico abandonou, então Deus que é pai também pode abandonar. Você já pensou? Então eu comecei a fazer um trabalho com ela, mostrando para ela a verdadeira identidade dela, quem ela realmente é em Deus. Quem ela realmente é em Deus. E não é para mais nem para menos, gente. Quem realmente é, reconhecendo até as falhas. Saber mostrar para a pessoa conviver até com suas falhas. Você tem que ser feliz em Deus, sabendo que você não é suficiente. Não é só você reconhecer sua insuficiência. É você reconhecer a suficiência de Deus em você, dependência de Deus. E a menina já ficou mais leve, etc. E eu sei que não é um conselho que vai mudar a vida dela. Não é, gente. Tem que ser um tratamento, um acompanhamento. Mas o que eu quero observar com vocês é que a maioria das pessoas do planeta estão assim. A maioria. Acontece que a maioria não se manifesta. A maioria não fala. Quando vê, já foi, pulou de um prédio, entrou na frente de um carro. Quantos acidentes de carro tem? Porque é gente que está querendo suicidar e joga o carro na contramão. Entendeu? Ó, muito gente. Ah, dormiu no volante. Dormiu nada. Muita gente jogou para poder se matar. Diga assim comigo, está repreendido. Fala assim, não vou chutar o balde. Fala, vou suportar essa pressão. Não, olha cadê aquele olhar de filho de Deus? Cadê? Fala, vou suportar a pressão. Pergunta para essa pessoa, vai mesmo? Fala para ela, você vai mesmo? Fala, você pode muito mais em Deus. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalecem, inclusive as pressões dessa vida. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo tem que gostar de você. Agora você tem a obrigação de amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Você tem a obrigação de amar a Deus, o próximo é a si mesmo. Então, irmão, ninguém precisa também ficar lambendo você não, para você ser feliz. Você tem que saber conviver com as pressões da vida. E saber que tudo você pode em Cristo que te fortalece. Ele te fortalece nas pressões. Ele te levanta quando você cair. Ele te sustenta com a sua destra fiel. Tem um versículo de Isaías, eu quero ler para vocês, antes de nós encerrarmos, que diz assim, ó, Isaías 44:2, diz assim, ó, eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados mesmo antes de você nascer. Eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Na versão aqui, ó, como está dizendo, assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, quem eu escolhi. Gente, olha que amor que é esse, que carinho é esse que Deus está falando. Ele está chamando você de servo, Ele está chamando você de amado. Ele está falando que você é escolhido, que Ele formou você desde o ventre da sua mãe. Ele está contigo nessa, você não está sozinho nessa. Por isso que você pode todas as coisas em Cristo, e você pode superar essa afronta, você pode superar essa pressão, você pode superar essa adversidade com a ajuda de Deus, porque Ele te ajuda. Diga, o Senhor me ajuda.